Pessoal, antes da gente seguir com o nosso curso para o CSS, tem algumas coisas do HTML que eu queria comentar com vocês. Algumas coisas do HTML5 e na verdade o principal, algumas ferramentas que a gente tem nesses navegadores que pode ajudar bastante para a gente no HTML. Tá? Então, o HTML5 é o padrão atual da indústria, é a versão atual do HTML, é o que a gente está usando. Tudo que a gente viu até agora vale para o HTML5, mas tem algumas coisas novas que não existiam e que foram implementadas, especificadas no HTML5. Entre elas existem vários novos tipos de input, que são bem bacanas, são bem interessantes. Tá? Então aqui tem alguns exemplos. Um bem legal é esse color, para a gente deixar o usuário escolher uma cor, e quando eu clico, ele aparece uma interface bonitona aqui para a gente selecionar uma cor, aparece a cor aqui. Tá? O HTML5, a implementação dele nos navegadores ainda é bem sem padronização, é bem diferente de um navegador para outro. Tá? Então olha só, a gente tem esses sliders aqui onde eu posso escolher um valor deslizando esse botão. Esse date é bem bacana também, se eu clico ele aparece um calendáriozinho onde eu posso escolher qual a data que eu quero. Existem vários tipos de input. Esse number a gente consegue ir de step em step, aumentando e diminuindo aqui. Tá? E a gente consegue olhar, se eu vejo um input bacana numa página, e isso eu acho que talvez seja o principal dessa videoaula aqui, a gente consegue olhar como que as pessoas fizeram. Tem várias formas de se fazer isso. Uma delas é olhar diretamente o código-fonte. Então, todo navegador eu tenho como olhar o código-fonte de uma página. No Firefox, a tecla de atalho é Ctrl U, mas eu sempre posso achar isso aqui nos menus. Então, aqui embaixo da minha cara tem um menuzinho Desenvolvimento Web no Firefox, que eu acho que vocês não vão estar vendo. Se eu clico, aparecem essas opções de para o desenvolvedor web. Entre eles está aqui o código-fonte da página, Ctrl U. Tá? Então, se eu clico aqui nessa opção, ou então aperto o Ctrl U, eu olho o que a pessoa fez. Tá? Nem sempre você vai ver o código organizadinho assim, bonitinho, onde a gente olha aqui, poxa, como que faz um number, aí eu venho aqui, acho o number aqui em algum lugar, olha, é um input type number, é isso aqui que é a novidade, é isso aqui que eu tenho que dar uma estudada. Tem umas opções extra, qual o valor inicial, ele vai de ponto 2 em ponto 2, o mínimo é 0, o máximo é 20, todas essas coisas aqui. É lógico que você não vai decorar, você vai ter que dar uma consultada na documentação, mas se você olha na página, opa, quero uma coisa parecida com essa, e vem aqui e olha que é um input type number, já é um adianto, você já sabe o que você tem que procurar pelo menos. Tá? Nem sempre você vai ver as coisas organizadinhas assim. Tá? Os sistemas maiores, eles normalmente usam uma coisa que eles chamam de compactador de HTML, que não é exatamente um compactador igual o WinZip, mas ele tira tudo que é desnecessário, tudo que é imprescindível de uma página. Então, um código igual a esse daqui, por exemplo, deixa eu copiar ele para um editor de textos aqui para a gente poder mexer nele. Ali eu estava só olhando. Um código igual a esse daqui, por exemplo, enter, a quebra de linha é desnecessário. Então ele vai fazer coisas como isso daqui. Tá? Vai jogar tudo numa linha só, fica bem difícil de ver. Tá? Então, isso aqui, comentário é dispensável, então ele vai sumir com esse negócio daqui. Então, às vezes não é tão fácil assim você olhar uma página, mas a gente tem até umas ferramentas que facilitam e meio que contornam esse problema. Tá? Então, quando eu venho aqui no desenvolvimento web, no Firefox, mas no Chrome tem também, no Internet Explorer tem também. Você vai ter que saber como que faz no navegador da sua preferência. Tá? Ou então usa o Firefox, que aí você vai ter igualzinho isso que você está vendo aqui. Então, quando eu clico aqui no desenvolvimento web, tem aqui, ó, exibir e ocultar ferramentas. Ele exibe e oculta as ferramentas do desenvolvedor web. Então, quando eu clico, aparece essa janelinha aqui e eu tenho várias opções aqui, né? Quando eu estiver desenvolvendo em JavaScript, por exemplo, eu tenho um debugger aqui que é bem útil para o JavaScript, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês, tem um monte de coisa bacana aqui, um monte de coisa interessante, a gente usa isso muito quando a gente está desenvolvendo para a web.
O que eu queria mostrar mesmo era isso daqui, ó. Quando você usa essa ferramentinha aqui, você pode apontar para um elemento da página, tá vendo? Ele vai passando pelos elementos. E, por exemplo, se eu quero fazer quero ver como que foi feito esse input aqui, ele já mostra desse lado de cá o código. Se eu clico, ele para naquele código, naquela linha do código. Então, olha, é um input name color X, o name foi eu que escolhi, mas type color, né? Isso aqui é que seria importante para a gente descobrir. Tá? Então essas ferramentas web, elas são, as ferramentas que tem nos navegadores, elas são muito úteis, são bem importantes, tá? Posso fechar aqui a qualquer momento, tá? O HTML5 ele tem outros marcadores que são bastante usados, mas muito dependentes de CSS e de JavaScript. Esses marcadores que a gente viu são os marcadores básicos, a gente viu até aqui, são os marcadores básicos. Então eles são numa era, vamos dizer assim, pré-CSS e JavaScript. O HTML5 ele é muito dependente do JavaScript. Então, por exemplo, existe um marcador novo, Canvas, no HTML5. A gente marca assim, Canvas/Canvas, tá? Mas, na verdade, quando a gente coloca isso numa página, ele não faz nada, tá? A gente precisa... Ele serve... Canvas quer dizer tela, né? Em inglês, é como se fosse uma tela de pintura, né? Onde eu consigo pintar. Mas, quando eu coloco simplesmente com HTML Canvas/Canvas, ele não faz nada. Eu tenho que escrever código em JavaScript para pintar nessa tela. E eu consigo desenhar, consigo usar o Canvas como se fosse mesmo uma tela de desenho, tá? Existem dois marcadores que a gente usa bastante, principalmente esse aqui, o div, tá? O div faz uma divisão da página. Esse não é novo, esse não é do HTML5. Ele e o span são marcadores que existem desde sempre. E eles são marcadores que também, esses nunca tiveram efeito visual na página. A gente sempre usou para marcar coisas e depois trabalhar com elas no CSS e no JavaScript. O div é para fazer uma divisão numa página e o span é para marcar uma palavra, um trecho dentro de um texto que a gente queira controlar a aparência com CSS ou mudar o conteúdo, por exemplo, com o JavaScript. O HTML5 ele trouxe novos marcadores parecidos com o div, com a divisão genérica, mas com alguma semântica. Então, por exemplo, a gente tem um marcador header no HTML5 para cabeçalhos de página, a gente tem um marcador footer para rodapé da página, a gente tem um marcador nave para barras de navegação, a gente tem um marcador article para artigos, a gente tem um marcador section para seções, a gente tem um marcador aside para barras laterais, aquelas barras que às vezes ficam com propaganda, e alguns outros marcadores. Todos são novos, são do HTML5, e quando você coloca numa página, ele não, você olhar no navegador simplesmente o HTML, você não vai ver diferença nenhuma na forma como a página é exibida pelo navegador. Eles são feitos para você marcar corretamente a característica daquele trecho da tua página, então você dizer exatamente o que é aquilo para o navegador, e depois, usando CSS, você vai controlar as características. Então, por exemplo, eu quero que o header tenha uma letra grande, quero que tenha um fundo preto, um fundo vermelho, você vai fazer isso com o CSS, tá? Então, volto a insistir antes de terminar esse vídeo, que o importante é você aprender a aprender, né? Aprender a consultar e a aprender a usar sozinho esses marcadores do HTML. São muitos, mas não é difícil. Você pegou o jeito, você pegou a mecânica e pegou a ideia por trás do HTML, para que ele serve e como que a gente usa de uma forma assim conceitual. Aprender os navegadores não é complicado, é bem fácil, e eu tenho certeza que vocês todos têm capacidade de olhar isso sozinhos e tirar dúvida nos fóruns de discussão ou até com a gente também, com os colegas, tá? Então tenha isso em mente, você vai ter sempre que estar aprendendo se você quer trabalhar com a área de informática, porque hoje é o HTML5, amanhã é o 6, o 7, e você tem que ser capaz de usar essas coisas e ser um pouco autodidata. Todo profissional de TI tem que ser um pouco autodidata, tá? É isso aí. Agora eu prometo que na próxima aula a gente começa com o CSS. Valeu!